Olá, bom dia para você nesta quarta-feira, dia 23 de março. Pode chegar e seja muito bem-vindo. Agora são 8 horas e 31 minutos no horário de Brasília. Você vai ver nesta edição, governadores prorrogam o congelamento do ICMS dos combustíveis por mais 3 meses. A gente atualiza também a situação no leste europeu, que entra no 28º dia de conflito. E ainda, caixa preta do avião que caiu na China, com 132 pessoas a bordo, foi encontrada. O governo zerou os impostos de importação de etanol e de 6 itens da cesta básica até o final do ano. A medida é mais uma tentativa de aliviar a inflação que tem pesado no bolso do brasileiro. Após reunião extraordinária com o Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior, o Ministério da Economia anunciou a redução a zero das alíquotas de imposto de importação do café, margarina, queijo, macarrão, açúcar e óleo de soja. A alíquota do etanol também vai ser zerada, tanto para o álcool misturado na gasolina como para o vendido separadamente. Esses produtos tiveram prioridade para a redução do imposto pelo peso que exercem no dia a dia da população. O objetivo do governo é amenizar as pressões inflacionárias influenciadas pela guerra na Ucrânia e pela pandemia do coronavírus. Além disso, também foi aprovada a redução em mais de 10% do imposto de importação sobre máquinas e bens de informática e de telecomunicações a partir de 1º de abril. A medida pretende facilitar a compra de equipamentos usados pelos produtores industriais e baratear o preço de alguns itens tecnológicos. Segundo o secretário executivo do Ministério da Economia, Marcelo Guaranis, a medida tem como objetivo segurar a inflação e aumentar a competitividade no país. Reduzir imposto de importação é muito importante para todo mundo, para a competitividade e para a produtividade. Esses produtos de informática, de telecomunicação e os bens de capital são importantíssimos para toda a indústria. Toda a indústria tem acesso a produtos mais baratos, que são insumos para a produção de tudo que eles produzem. Em relação aos alimentos, o Ministério da Economia informou que os produtos zerados de imposto estão pesando na inflação, principalmente para as famílias de menor renda. E ainda de acordo com a pasta, a medida deve fazer o preço da gasolina cair até 20 centavos para o consumidor. Atualmente, o litro da gasolina tem 25% de álcool anidro. Por causa da alta recente dos combustíveis, o governo espera que a redução na tarifa de importação praticamente zere os efeitos do último aumento. E os governadores decidiram prorrogar o congelamento do ICMS sobre a gasolina até junho. Os chefes dos executivos estaduais também combinaram de recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra a mudança no imposto do diesel, além da redução do IPI, o imposto sobre produtos industrializados. O 7º artigo da norma, que prevê uma regra de transição para congelar até o final do ano a cobrança do ICMS sobre o diesel com base na média de preços nos últimos 5 anos, não agradou aos governadores que irão ao STF para tentar derrubar esse decreto, alegando que a medida provocará um rombo ainda maior no caixa e que é inconstitucional, pois fere a autonomia dos estados, contrariando a lei de responsabilidade fiscal. Os estados calculam que, com a decisão, será possível reduzir a queda de arrecadação de 30 bilhões de reais para 14 bilhões de reais neste ano e poderão reduzir em 21 centavos em média o preço do litro do produto na bomba. Eles também insistem na aprovação do projeto de lei 1472, criando uma conta de estabilização dos valores e forçando a Petrobras a mudar a política de preços, atualmente atrelada ao mercado internacional. Outro assunto que deve fazer os governadores recorrerem ao STF é a redução do imposto sobre produtos industrializados em 25%, que vai causar impacto direto nas finanças regionais. O Ministério da Economia calcula que o governo federal deixará de arrecadar quase 20 bilhões de reais. Metade desse valor desfalcará estados e municípios. Agora a gente fala sobre o conflito no leste europeu.
O 28º dia da guerra na Ucrânia começou com um pronunciamento do presidente Volodymyr Zelensky. O chefe de Estado afirmou que as negociações de paz com a Rússia seguem difíceis. Zelensky destacou a situação de Mariupol, que continua sob o cerco do exército russo. De acordo com o presidente, 100 mil pessoas estão em condições desumanas na cidade portuária e não conseguem deixar o local, já que não há corredores humanitários partindo de lá. Especialistas afirmam que a guerra entrou em uma fase de disparos à distância. A estratégia foi adotada por causa da dificuldade que o exército russo encontra para ocupar a capital Kiev. Essas imagens divulgadas pela Rússia confirmam essa versão. Nelas é possível ver mísseis de longo alcance sendo disparados contra as cidades ucranianas. Um dos principais alvos foi Rivne, que fica no noroeste do país. A Ucrânia também anunciou hoje a reabertura dos corredores humanitários que ontem estavam fechados. 9 rotas serão disponibilizadas para a saída de civis das regiões que são alvos dos bombardeios russos. E Moscou disse que só usará armas nucleares em caso de ameaça existencial. Já os países ocidentais devem anunciar na próxima quinta-feira novas sanções contra a Rússia e reforçar as medidas já impostas. A declaração foi feita pelo porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, poucos dias depois da invasão russa à Ucrânia em 24 de fevereiro, enquanto o exército russo se deparava com a forte resistência das forças ucranianas. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, colocou em alerta todos os componentes da força de dissuasão nuclear, o que provocou protestos internacionais. O Ocidente teme que exista a possibilidade de Moscou recorrer a armas nucleares de pequeno tamanho, conhecida como táticas. Os países ocidentais devem anunciar na próxima quinta-feira novas sanções contra a Rússia e reforçar as medidas já impostas. Além disso, o presidente americano Joe Biden vai anunciar uma ação comum para reforçar a segurança energética da Europa. O objetivo é reduzir a dependência do gás russo. Os membros da União Europeia debatem há vários dias um possível embargo sobre o petróleo russo. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que a guerra da Ucrânia é impossível de se ganhar. Guterres ainda afirmou que é hora de parar com essa guerra absurda. A Ucrânia não pode ser conquistada casa por casa, rua por rua, alertou o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, nesta terça-feira. Guterres fazia uma alusão à cidade de Mariupol, que foi bombardeada e amplamente destruída pelas forças russas. O chefe da ONU pediu que os combates parem e que se dê uma chance à paz. A guerra da Ucrânia é impossível de vencer, declarou. Continuar a guerra na Ucrânia é moralmente inaceitável, politicamente indefensável e militarmente um absurdo. O que eu disse deste local há quase um mês deve ser ainda mais evidente hoje. Por qualquer medida, mesmo pelo cálculo mais astuto, é hora de parar ou lutar agora e dar uma chance à paz. É hora de acabar com essa guerra absurda. It's time to stop the fighting now and give peace a chance. It is time to end this absurd war. Nesta quarta-feira, uma reunião especial da Assembleia Geral da ONU foi convocada por um grupo de países. É a 11ª desde o início da invasão russa da Ucrânia, iniciada em 24 de fevereiro. Espera-se que seja votada uma nova resolução sobre as consequências humanitárias do conflito, proposta pelo México e pela França, e que até agora tem 66 copatrocinadores. A invasão russa já levou mais de 3,5 milhões de pessoas a abandonar as suas casas rumo a países vizinhos. Segundo o Alto Comissariado para os Refugiados, a grande maioria tem se estabelecido na Polônia e com a intenção de ficar no país. Mais de 3,5 milhões de pessoas fugiram da Ucrânia desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro. O número foi divulgado pela ONU em uma contagem publicada nesta terça-feira. Do total, 90% são mulheres e crianças. A Europa não havia visto um fluxo tão rápido de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial. Segundo o Unicef, mais de 1,5 milhão de crianças se encontram entre os que fugiram. Agências da ONU e a Europol advertiram sobre os riscos de exploração de mulheres e menores com a crise estabelecida no leste europeu. Somente a Polônia abriga mais da metade de todos os refugiados, cerca de 2,1 milhões de pessoas, em torno de 6 a cada 10 que deixaram a Ucrânia. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, ao redor de 2/3 querem permanecer no país. A Romênia é a segunda nação com mais refugiados recebidos, cerca de 543 mil, e a Moldávia é a terceira, onde entraram mais de 367 mil pessoas.
Ao contrário da Polônia, muitos desses refugiados pretendem seguir adiante e buscar novos locais para se estabelecer. E agora a gente atualiza a situação em Petrópolis, porque subiu para 7 o número de mortos após o temporal na região serrana do estado do Rio de Janeiro no último domingo. O Corpo de Bombeiros localizou mais 2 vítimas soterradas na rua Washington Luiz. Os corpos encontrados são de um homem adulto e uma adolescente, ainda sem identificação. Os 140 bombeiros e cães farejadores procuram por mais uma vítima desaparecida na mesma região. 34 pessoas foram resgatadas com vida. E a seguir, caixa preta do avião que caiu na China com 132 pessoas a bordo foi encontrada. E você confere também uma reportagem especial sobre a duração da guerra na Ucrânia, que surpreende especialistas. Nós voltamos já. Seja bem-vindo de volta, estamos ao vivo, agora são 8 horas e 44 minutos no horário de Brasília e a gente fala sobre a queda do Boeing 737 na China. As forças de resgate que fazem as buscas encontraram nesta quarta-feira a caixa preta da aeronave. A informação foi anunciada agora há pouco pela Administração da Aviação Civil do país e pode indicar o que causou o acidente na segunda-feira. As causas da queda do avião que despencou na vertical ainda é um mistério para os especialistas. A aeronave, com 132 pessoas a bordo, entre elas 9 tripulantes, caiu em uma região montanhosa. Nenhum sobrevivente foi encontrado. As autoridades disseram que o estado da aeronave, que se desintegrou na queda, deve complicar e muito as investigações. E agora, falando do Brasil, a gente tem a menor média de casos de Covid desde o dia 9 de janeiro. E o número de óbitos em 24 horas chega a quase 400. Foram confirmadas mais 394 novas mortes por Covid-19 no Brasil. O total de óbitos pela doença desde o início da pandemia já chegou em 657.696. Também foram registrados 41.021 novos casos de Covid-19 no mesmo período. Ao todo, já são 29.682.000 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes chega a 302 vítimas diárias. Em relação a 2 semanas, a curva ainda apresenta tendência de queda, com uma variação de menos 34%. A média de casos na última semana foi de 35.780 registros por dia. Os dados mostraram uma tendência de estabilidade, com uma redução de 7% em relação a 2 semanas. Hoje, no mapa da evolução da doença por regiões, apenas um estado registrou alta, Roraima. Em estabilidade estão 3 estados, Pernambuco, Rio de Janeiro e Rondônia. 23 unidades da federação registraram queda. O assunto agora é vacinação. O país já aplicou mais de 408.961.000 doses de vacinas contra a Covid. Vamos ao nosso vacinômetro. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 175.416.000 pessoas tomaram a primeira dose. Isso representa 82,23% da população, enquanto 159.240.000 brasileiros tomaram a segunda dose, o que equivale a 74,65% da população. E a dose de reforço, a dose adicional, já foi aplicada em 74.304.000 brasileiros, cerca de 34,83% dos brasileiros. A cidade de São Paulo anunciou que vai vacinar com a 4ª dose idosos com mais de 70 anos a partir do dia 29 de março. E o prolongamento do conflito, que amanhã completa um mês, contraria a previsão de muitos analistas. A maioria acreditava que os russos conseguiriam o controle do território ucraniano em poucos dias, o que não aconteceu.
3 semanas, Mariupol está cercada pelo exército russo. Os relatos que chegam da cidade portuária são de que a população está em estado de calamidade, sem água, comida e energia elétrica. Mesmo assim, os ucranianos resistem e negaram uma ordem de rendição enviada pelo inimigo nessa semana. Mariupol pode ser considerada um retrato da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. A invasão da Rússia à Ucrânia teve início no dia 24 de fevereiro. A previsão inicial da maioria dos analistas era de um desfecho rápido, com a vitória do exército russo sobre o inimigo. Mas um mês depois, o conflito se prolonga em solo ucraniano. A estratégia de guerrilha adotada pela Ucrânia tem sido bem sucedida contra os ataques. Métodos simples, como o uso de coquetéis Molotov, a participação da população e uma campanha de motivação nas redes sociais, são a base da resistência. Não só me surpreendeu, como surpreendeu o mundo todo. Ninguém esperava. Porque, na verdade, nós estamos falando de uma potência nuclear poderosíssima, é a segunda potência nuclear do planeta, é o segundo vendedor de armamento no planeta, ou seja, tem disponibilidade muito grande de armamentos modernos. O primeiro são os Estados Unidos, então não se esperava um prolongamento tão significativo dessa guerra. É uma resistência, eu diria que heróica, porém contra forças superiores, né? Então, muitas pessoas estão morrendo e os russos estão avançando lentamente, mas estão avançando. Quer dizer, é algo terrível, né, que nós tenhamos em pleno século XXI que assistir milhões de crianças tendo que deixar suas casas, se refugiando em outros países. Quer dizer, uma tragédia humanitária cujas consequências nós ainda iremos assistir, né? Mas eu acho que os ucranianos estão se defendendo, eles são inferiorizados em termos bélicos. Os nacionalistas, principalmente, alguns até neonazistas, né, estão resistindo até o esgotamento completo. Do outro lado, os russos apostam na chamada guerra de exaustão, segundo a avaliação dos especialistas. A estratégia é uma lenta asfixia do inimigo, que fica cada vez com menos recursos humanos e materiais para lutar. O problema desse tipo de ação militar é que, além de mais demorada, também se torna mais sangrenta, como é o caso de Mariupol. E a pergunta que o mundo faz hoje é até quando vai essa guerra? Um mês após o início do conflito, os sinais dados no campo de batalha não são nada otimistas. A previsão dos especialistas é que ela está longe do fim. E quanto mais tempo demorar, maior será o número de vítimas, principalmente de civis. Se o Putin ceder, retirar as tropas e não atingir seus objetivos, internamente ele terá problemas seríssimos. Se o Zelensky ceder aquilo que o Putin, impõe, o Zelensky ficará numa situação difícil. Então, qual o tempo que vai durar? Ora, essa guerra tem que encerrar o mais rápido possível. Ora, quanto mais rápido for, pior para a população ucraniana, porque, na verdade, eles estão mostrando que a resistência deles já está contaminando as forças russas. E nesse cenário pessimista, a diplomacia é o último recurso que traz esperança de um cessar-fogo. Várias rodadas de negociações foram realizadas, até agora sem avanço significativo. Mas as sanções econômicas impostas à Rússia também podem pesar nas conversas para um acordo de paz. O único consenso até agora é que o conflito causa prejuízos para o mundo todo. O que a gente torce, né, que a gente deseja, é que haja um acordo de paz o mais rápido possível, porque os que perdem
são os civis. Quem está sofrendo é o povo ucraniano, o povo russo com as sanções e todos nós, porque os preços dos alimentos vão subir e os mais pobres dos países da periferia é que vão pagar por esta guerra insana. E para encerrar essa edição, nós vamos mostrar a história de um herói da guerra da Ucrânia. Talvez ele seja o menor soldado do exército ucraniano, mas que tem uma importância enorme. Patron é um cão da raça Jack Russell Terrier e ele se juntou ao exército da Ucrânia por ter um faro privilegiado. Protegido por um colete à prova de balas, ele acompanha diariamente o esquadrão antibombas da cidade de Chernihiv e tem se mostrado muito eficiente no serviço. Em 2 anos, o cãozinho junta aí uma série de conquistas no currículo e ajudou a detectar cerca de 90 bombas no território ucraniano. O curioso é que o nome Patron significa bala, mas essa não é uma bala que tira vidas, muito pelo contrário, já ajudou a salvar muitas delas. E é com essa imagem desse pequeno notável, com essa coragem, que eu encerro essa edição para que você comece muito bem a sua quarta-feira. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas tem mais informações com a Patrícia Velenic e à 1 da tarde, eu e ela esperamos por você. Até lá!